Deus é bom, amém? Deus é bom e o diabo não presta, amém? Abra sua Bíblia. Em Números. Números capítulo 21. Versículo 4 e 5. Números capítulo 21, versículo 4 e 5. Amém? Antes de tudo, vamos orar? Quantos aqui querem que Deus fale ao teu coração nessa noite? Amém. Então vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é fiel. E a tua misericórdia, Deus, ela dura, ó Deus, de geração em geração. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós te pedimos mais uma vez, Espírito Santo, fala conosco neste lugar. Fala conosco, Espírito Santo. Pai Deus, eu reconheço as minhas limitações, as minhas falhas, mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor, ó Deus, fale conosco através da tua palavra, me usa, Pai. Ó Deus, eu abro mão de qualquer conhecimento humano, para que o Senhor, ó Deus, venha falar através de mim, apesar de mim. Derrame sobre a tua igreja aquilo que o Senhor já derramou sobre o meu coração, aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. Confronte, fale ao Espírito, que o Senhor venha renovar as forças dos teus filhos. E nós oramos, ó Deus, para que a atmosfera do céu invada este lugar. Venha com a tua glória sobre nós, Espírito Santo. Colocamos os nossos corações diante do teu altar. O nosso coração está sedento para ouvir a tua palavra. Nada é mais transformador do que a tua palavra, Espírito Santo. E nós te convidamos, ó Deus. Tu és, ó Deus, o nosso convidado de honra. Tome o teu lugar, ó Pai. Nós levantamos um altar de adoração aqui. E o único digno de toda adoração, de todo louvor é o Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Jesus, na beleza da tua santidade. Porque tu és bom, Pai. Tu és bom. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Declara isso. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda. Declare isso. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome, queremos o teu nome em grande, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu declare, pois só tu és o Deus eterno,
sobre toda a terra e céus. Você pode levantar a tua voz e declarar: queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, exalte o nome dele. Quão grande é o meu, cantarei. Todos hão e todos hão. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez declaramos: quão grande é. Eu cantarei, cantarei quão grande é. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é teu, tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei, sim, eu cantarei quão grande. Sobre todo nome é o teu, sobre todo nome é o, porque ele é digno, tu és digno de louvor. A tua igreja canta e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Declare numa só voz: quão grande, quão grande. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. Mediante as circunstâncias, mediante as dificuldades, nós declaramos isso, que o nosso Deus é maior do que todos os nossos problemas. Mas o que eu quero falar com você, que Deus trouxe ao meu coração e ao meu espírito, que Deus me confrontou, é que Deus tem grandes coisas para derramar sobre as nossas vidas, sim ou não? Deus quer te libertar, querido. Deus quer te sarar, Deus quer te transformar. Deus quer, sabe, fazer grandes coisas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas mais do que isso, Deus fala que não é só as bênçãos. Deus fala que nós precisamos transformar a nossa mente. E eu quero falar com você sobre isso. É muito mais do que ser abençoado. É muito mais do que uma bênção em si. Deus quer que você viva a plenitude do que Ele tem para você. Amém?
A palavra de Deus fala bem assim, que o que Deus preparou para nós é bom, perfeito e agradável. Bom, perfeito e agradável. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. E eu quero chamar o saudações rubro-negras, né? Ganharam de 2-0 do meu São Paulo. Mas tá tudo bem, tá perdoado, tá, Ramon? Faz parte, né? Que eu gosto dos flamenguistas, é isso, né? Vem cá, Ramon, vem cá, me ajuda aqui, cara. Aliás. Cá. Se costuma que você vai pregar mesmo, Deus vai te usar neste lugar, nesse altar, amém? Você é um profeta das nações, meu irmão, não tem como. Deus te separou para isso, amém? Fica do lado de cá, filhão, por favor. Me ajuda aqui. Semana passada Guilherme quase pregou, né? Então você vai pregar hoje. Está preparado? Mas eu quero compartilhar um pouquinho do que Deus derramou no meu coração nessa noite. E Deus nos encontra assim, como um copo vazio. E de fato o Senhor quer derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, sim ou não? Ele nos surpreende. Eu não sei se você já foi surpreendido pela graça e o amor de Deus. Essa semana eu fui surpreendido novamente. Novamente. Uma oração tão simples. Mas como Deus respondeu a minha oração? Deus pega a gente assim, Ramon, vazio, destruído, cara, sem nada dentro, sem valor, um copo vazio jogado pelo canto. Ninguém dá valor. Se você vê um copo jogado pelo canto, a primeira coisa que você vai fazer é pegar ele e jogar fora, porque ele é descartável. Mas Deus nos pega com a água dele e nos enche. E nos enche da tua presença, da tua graça, do teu amor. E você fala, poxa Senhor, eu não mereço tanto. Ele te encontrou, sabe, nos piores dias da sua vida, destruído, perdido. E Ele te enche da graça e você falou, agora eu tenho utilidade. Estava jogado pelos cantos, agora o Senhor me encheu da presença dEle e você fala, agora eu posso servir alguém. Eu posso matar a sede, porque eu fui saciado um dia por Ele. E Ele preenche todos os nossos vazios, amor. Ele preenche tudo aquilo que muitas vezes a gente tenta preencher com tantas coisas que este mundo oferece. E quando Ele nos preenche, a gente percebe que a gente já não precisa de mais nada. Eu ouvi um pastor falando que rico e próspero não é aquele que tem de tudo, mas é aquele que não sente falta de nada. Você é próspero porque você já tem tudo que você precisa. Você já tem a presença do Espírito Santo de Deus habitando e morando dentro de você. Mas olha que interessante. Nunca é tão fácil, né? Nunca vai ser tão fácil, amor. E aí o inimigo das nossas almas, ele vem. Ele sabe das promessas, ele sabe das bênçãos que ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Ele sabe o quanto Deus vai te usar. E ele começa a lançar palavras contrárias, que começam a te esvaziar. E você vai se enfraquecendo na fé, você vai se afastando. E mais uma vez ele lança uma palavra, porque ele sabe que ele conseguiu te ferir. Eu não sei quanto a vocês, mas Satanás, ele é sujo, ardiloso.
E ele joga inverdades sobre as nossas vidas. E a gente começa a vazar, não sei se o pessoal de casa está conseguindo ver, mas esse copo, brevemente, se ele continuar desse jeito, ele vai se esvaziar novamente. Mas e a gente enfraquecido, a gente tenta ir para a célula, a gente tenta fazer alguma coisa, mais uma vez, Satanás nos alveja com uma inverdade novamente. E a gente tenta até esconder, porque nós somos mestres em esconder, né? Tá tudo bem, meu irmão? Minha irmã, tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Por fora, tudo legal. Mas por fora, por trás, só Deus sabe o quanto tá doendo. Mas sabe o que Deus faz? Quando a gente deixa de dar ouvidos ao que Satanás, às inverdades de Satanás, e começa a declarar as verdades que Deus derramou um dia sobre nós, amor, Ele vem com o Espírito Santo e nos cobre novamente. E Ele fala assim: eu não desisti de você. Você não está entendendo agora, mas existe um processo para essa ferida. Você não está entendendo, mas eu estou te ensinando a ser mais forte, a confiar em mim, a descansar em mim. E quando você perceber, você parou de vazar. Você parou de dar ouvidos às inverdades do Senhor e foi coberto pela verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que você é a nova criatura. A palavra de Deus fala bem assim que tudo se fez novo. E que você pode sim vencer, que você pode sim romper. Não na tua força. Porque Ele te cobriu com o sangue do Cordeiro. E todo o decreto de morte que existia sobre a tua vida, Ele cobriu. E agora você pode não só saciar a tua sede, mas como também saciar a sede de outras pessoas. Amém? Você pode aplaudir a Jesus aí? Obrigado por ter vindo. Estou muito feliz de ver você aqui, cara. Sempre é bom. Se prepara, domingo que vem você prega, tá? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Deus quer te encher. Deus quer ministrar ao teu coração, mas Ele declara: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente. A transformação que Deus quer fazer, meu querido, na tua vida não é só de forma externa, mas começa aqui dentro. Tudo que Deus vai fazer no macro sempre começa no micro. Fala com a pessoa que está do teu lado, fala bem assim: Deus quer começar, mas Ele precisa começar de dentro para fora. Nós vivemos uma geração que está muito preocupado com o externo, está muito preocupado com o que as pessoas estão enxergando, mas estão se esquecendo do que de fato importa. Deus não se impressiona com a aparência. Deus se impressiona, querido, quando você rompe batalhas que ninguém está vendo. Você está comigo? Quando você descobre que, mesmo furado, mesmo, sabe, abandonado, talvez jogado pelos cantos, Deus pode te renovar, te quebrar novamente e te fazer um vaso de honra. Ele pode fazer. Mas Deus quer que de fato a gente avance para aquilo que Ele quer para nós. Vamos ler juntos aí? Números capítulo 21, versículo 4 e 5.
Diz assim a palavra do Senhor: então partiram do monte Or, pelo caminho do mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizestes subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água. Nossa alma detesta este miserável pão. Quando você compreende quem é Deus na sua vida, a sua fé não é negociável. E as lutas e as dificuldades afrontam a sua perseverança e a sua confiança em Deus. Diferente do povo que estava no deserto, que ao enfrentar as circunstâncias contrárias, tudo que fez foi murmurar, até chegar ao ponto de perder a promessa. Eu não sei quanto a vocês, mas assim, Deus tem algo novo para nós e Deus já começou a fazer. Mas Deus fala bem assim: vem para mim, vinde a mim. E você vem. E você tem um quadro pintado, sabe? Você já tem os projetos. Mas deixa eu te falar uma coisa: se Ele te falasse os processos ao qual você vai passar, muitos de nós desistiriam. O povo estava aprisionado no Egito. Não tinham descanso. Eles eram livres. Olha para mim. A palavra de Deus fala bem assim: que conhecereis a verdade e ela vos... Deus te chamou para você ser livre. Vivemos uma geração ao qual gritava por liberdade. Gritava por liberdade. Mas hoje estamos tão livres, mas tão aprisionados. O povo era livre. Um povo escolhido por Deus. Deus, fala para a pessoa que está do teu lado, fala bem assim: meu irmão, Deus te escolheu. Cara, Ele te escolheu, cara. Para quê, pastor? Para que você seja livre. Se você não está vivendo a boa e a perfeita vontade de Deus, é porque ainda falta algo. Ei, olha para mim. Davi estava no palácio, mas se tornou prisioneiro do pecado. José estava preso, mas era livre. José estava aprisionado, mas era livre. É sobre essa liberdade que nós estamos falando. Deus nos chama a viver em novidade de vida, mas deixa eu te falar, sabe, não é pela metade. É por completo, irmão. Nós estamos vivendo um tempo em que se relativiza tudo. Ei, olha para mim. Escolhemos tantas coisas, gastamos tempo com tantas coisas, mas esquecemos de dar prioridade àquilo que de fato é importante. Deus te chamou para ser livre.
ter liberdade no Espírito. Deixa eu te falar uma coisa, querido, você é livre para ir em qualquer lugar, meu irmão. Qualquer lugar. A palavra de Deus fala bem assim, que o Espírito de Deus mora dentro de você. É Ele que te ensina o que você deve fazer ou não. No seu subconsciente você sabe quando o que você está fazendo é errado, sim ou não? Existe um alerta aqui dentro gritando assim, pé, pé, pé. Aí você ignora, falando bem assim, não, é coisa da minha cabeça. Mentira! Você está ignorando um alerta de Deus falando, filho, filha, isso não é certo. Porque assim como nós falamos aqui, Satanás de uma forma tão sorrateira, vem e fura o copo. E você vai vazando gradativamente. Olha para mim. Mas Deus não te fez para você ser entregue por retalhos, pelas metades. Deus quer que você se entregue por inteiro. O povo estava no deserto, e ao enfrentar as circunstâncias contrárias, tudo que fez foi murmurar. Ele falou que você vai vencer, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, sim ou não? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, sim ou não? Ei, mas você vai passar por dificuldades. Você vai passar por perseguições, irmão. Você vai passar por tempestades. Mas isso não pode defrontar ou confrontar a tua fé e a tua confiança em Deus. O povo estava no deserto. O povo estava no Egito. Mas Deus livrou eles do Egito. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que a missão de Moisés era libertar o povo. Abrindo um parênteses aqui, a palavra de Deus fala bem assim que Moisés fugiu da terra do Egito, porque ele tinha matado um egípcio. Ele viu um judeu apanhando, sendo covardemente agredido. E subiu uma ira nele, e ele foi e matou o egípcio. Mas a palavra de Deus fala bem assim que não tinha ninguém perto deles, a não ser o homem o qual ele salvou. E a palavra de Deus fala bem assim que ele enterrou o egípcio. Depois de algum tempo, Moisés está lá passeando no Egito novamente. E a palavra de Deus fala bem assim que alguns homens chegaram para ele e falaram bem assim: quem é você para ser juiz sobre nós? Porque você matou um egípcio. Sabe o que Deus está falando conosco? A palavra de Deus fala bem assim que só tinha ele e o homem ao qual ele salvou. Quem que falou, gente, para as pessoas que foi Moisés que salvou ele? O homem ao qual ele salvou. Líderes de célula, aprendam isso. Pessoas que você vai salvar vão te entregar, vão te caluniar. Mas olha para mim, faz parte do processo de crescimento. O único que estava lá era Moisés e o judeu ao qual ele salvou. Às vezes a gente faz as coisas esperando recompensa, mas a nossa recompensa está em Deus. Fecha parênteses. Volta aqui comigo. O povo estava liberto, sim ou não? Liberto. Deus enviou as 10 pragas lá no Egito.
O povo estava, querido, deixa eu te falar, eles trabalhavam à base de chicotada. E a palavra de Deus fala assim que Faraó apertava eles no serviço. Agora eles estão caminhando no deserto. E eles estão reclamando e murmurando contra Deus e contra o homem ao qual Deus enviou para libertar eles. Reclamando e murmurando. Quanto tempo que eles passaram no deserto? Vamos ver se estão 40 anos. O texto ao qual nós acabamos de ler diz que eles começaram a reclamar do pão. Gente, imagina, maná caindo do céu. 40, a roupa deles não se desgastava. Meu Deus! Uma coluna de fogo de noite para aquecer. De dia uma nuvem. Ei, olha para mim, sabe o que Deus está falando para mim e para você? A murmuração e a reclamação atrasa você receber e ir em direção à terra prometida. Uau! A reclamação, meu querido, sabe? Eles começaram a reclamar, não está bom, nós queremos voltar para o Egito. Eles começaram a duvidar da provisão e da soberania de Deus, da confiança em Deus. Ei, olha para mim, será que você está se esquecendo das maravilhas que Deus já fez na tua vida? Será que você está tendo um coração grato por aquilo que Deus já fez na tua vida? Ou você está reclamando do processo? Porque como você está? Ei, olha para mim. Já está acabando? Que isso, varão? Comecei agora. Como você está? Vai dizer se você está pronto para receber a promessa que Deus tem para você. Eles estavam rumo à terra prometida, sim ou não? E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, Moisés tinha uma missão de liberar o povo da escravidão egípcia e conduzi-los à terra prometida, mas se deparou com um desafio ainda pior. Eles estavam libertos fisicamente, sim ou não? Sim, mas estavam aprisionados mentalmente. Fala assim para o teu irmão: Deus quer que você, aponte o dedo assim de profeta. Deus quer que você renove a sua mente. Meu irmão, não adianta você estar liberto fisicamente se não houver uma renovação da sua mente. Moisés se deparou com um desafio muito difícil, porque eles estavam livres fisicamente, mas mentalmente presos ao passado. Repete comigo: passado. Ei, meu irmão, não tem como você entrar naquilo que Deus te prometeu, na terra prometida, se você não renovar a tua mente. Se você não confiar, as adversidades, as circunstâncias vão acontecer, sim ou não?
Ei, deixa eu te falar, Deus falou que vai salvar a tua casa? Sim ou não? Então confia, meu amado. Deus falou que vai fazer. Então deixa eu te falar uma coisa, confia. Agradeça pelo que você já tem. Seja grato pelo que você já tem. Agradeça até pelas dificuldades, irmão. Agradeça pelas perseguições. Agradeça quando te ofenderem. Agradeça a Deus por isso. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Porque a palavra de Deus fala bem assim, que quando você está acertando o alvo, você começa a incomodar, irmão. Você fala, meu Deus, vem um profeta, coloca a mão na sua cabeça, taca de óleo e fala, Deus vai salvar a tua casa. Assim, cadê? Eu estou indo lá visitando a tua família. E você, meu Deus, aleluia. Mas existe um tempo para você entrar na terra prometida. Eles começaram a murmurar, a reclamar do pão que Deus... Ei, olha para mim. Pão significa o quê? Alimento. Aí o que Deus fala? Come o maná, recolhe só para hoje, porque amanhã tem mais. Está pegando aí no teu espírito? Que Deus falou para o povo, recolhe só para hoje o maná que eu estou te dando, porque vai te sustentar. Amanhã tem mais provisão, tem mais milagre de Deus. O que o povo fez? Ganancioso, irmão. Fazia o quê? Não, vai faltar para amanhã? Não, meu irmão. Deus está falando com alguém aqui? Amém? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Repete comigo assim, confiança. É ter certeza que quem prometeu é fiel para cumprir. Ele falou, recolhe só para hoje, irmão. Quem recolhia demais, o alimento virava bicho. Porque é só na hora da circunstância difícil. Não é quando tudo está bem que você fala, não, eu confio em Deus. Aí é fácil, irmão. Essa semana eu fiz uma oração. Nós tínhamos que arcar com uma dívida. Está vendo esse som bacana? Nós compramos uma mesa digital. Você viu que o som melhorou? Fizemos um aquário aqui. Porque nós entendemos que os nossos irmãos da transmissão também querem receber de Deus. E nós precisamos melhorar nisso. Não é porque a gente quer ser o melhor, não. Não. É porque nós queremos fazer o melhor para Deus. E aí quero abrir outro parênteses aqui. Aí você fala bem assim, pastor. Esse negócio de dízimo e oferta, não é comigo não, pastor. Ô meu irmão, fala para mim qual foi o último milagre que você viveu. Fala para mim qual foi a última resposta que você ouviu de Deus. Eu tenho milagres para falar com você. Eu tenho respostas de Deus para falar com você. A palavra de Deus fala bem assim, seja fiel ao Senhor, e eu abrirei as janelas do céu. Deixa eu te falar, irmão, janela tem trinco por fora ou por dentro? Por dentro, porque só quem pode dar a provisão é Ele que faz, é porque Ele tem que entender que quem sabe, Ele quer entender o teu coração. O que Ele fala sobre aquela viúva? Eu não estou querendo seu dinheiro não, meu irmão, por favor, vou dar dinheiro pastor, meu irmão, eu abri mão do meu emprego, do meu trabalho, que eu ganhava 3 vezes mais, eu estou ganhando menos da metade do que eu ganho. Você fala,
Dinheiro para o pastor, meu irmão. Eu poderia estar muito bem, vivendo a minha vida, próspero. Mas eu abdiquei mão. Isso é para a glória dele. Eu estou te falando isso porque você pensar assim, ah não, o dinheiro que eu estou pagando é para o pastor. Não tem nada disso não, irmão. Eu estou ganhando menos da metade do que eu ganhava. Pastor, eu não concordo com isso não. Ô meu irmão, então nós temos que repensar que tudo que você está vendo na igreja aqui foi o dízimo e as ofertas que compraram. As cestas básicas, os missionários sendo sustentados no sertão, também faz parte do dízimo e oferta que entra nessa igreja. Está vendo essa cadeira que você está sentado? Ah, eu não dizimo, então você deveria não sentar nela, porque foi o dízimo que comprou. Está vendo o ar-condicionado? Está vendo a salinha das crianças? Inclusive, a gente tem que reformar. Tanta coisa que a gente poderia estar fazendo muito mais, se todos nós, líderes principalmente, fôssemos fiéis nos dízimos e ofertas. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Deus trabalha por legalidade. Deus nunca vai dar coisas grandes para a central se nós não formos fiel no pouco. Aí você fala bem assim, não pastor, que dízimo era alimento, era semente. Faz o seguinte, meu irmão, compra tudo de cesta básica e traz para a gente. Dízimo era animal, compra uma arroba, irmão, de boi. E nós vamos saciar a fome dos famintos. Traz para a igreja. Se o seu problema é esse, não tem problema, irmão. Mas quer ver milagre de Deus? Não justifique a sua ganância, porque você não confia em Deus, a verdade é essa. Poderíamos estar muito mais longe, porque Deus falou o que com o povo? Guarde-o para hoje. Eu fiz uma oração ao Senhor, nós tínhamos que pagar um prestador de serviço aqui na igreja. Ele me mandou mensagem, eu falei, querido, segura aí. Nós temos uma equipe das finanças aqui na central. O pastor, fique tranquilo que eu não sei quem dizima e quem não dizima. Por quê, pastor? Porque eu quero ser imparcial. Para quando eu ser canal de bênção sobre a tua vida, eu como homem, Rodrigo, possa ser indiferente. Que eu não tenha interferência nenhuma sobre isso. Porque independente se você dizima ou não, meu irmão, eu quero ser canal de Deus sobre a tua vida. E nós tínhamos que pagar um prestador de serviço, um valor alto. Eu falei, tia Áurea, me ajuda aí. Pastor Rodrigo, 0. Isso era quase 10 horas mais ou menos da noite. E eu dobrei meu joelho no chão e falei, Senhor, é a tua igreja. Eu não estou fazendo para o homem, Senhor. É para a tua igreja. Senhor, que pelo menos nós honramos com o teu nome. Não deixe que o teu nome seja envergonhado. É a tua igreja. Essa igreja não é minha, não é a igreja do pastor Marcelino. Essa igreja é tua. O Senhor que zela por ela. E sabe o que acontece, querido? Eu acho que mais ou menos uma meia hora depois, tia Áurea falou bem assim comigo. Aliás, ela tinha falado bem assim, Rodrigo, os dízimos que entravam até o dia 10, eu acho que todo mundo fez. Então a gente está zerado. E eu fiz essa oração. 10h30, irmão, tia Áurea me manda mensagem. Rodrigo, caiu um dízimo aqui. Nós vamos conseguir sanar com o débito que nós temos. E sabe o que acontece? Caiu o valor exato que a gente tinha que pagar, irmão. Aplauda Jesus aí, cara. Sabe por quê? Quem é o dono dessa igreja é Jesus, irmão. É Ele que faz, é Ele que faz. É Ele. Ele continua sendo fiel, independente da nossa infidelidade. Ele continua sendo bom, cara. Eu bati meu joelho no chão e orei. Eu falei, obrigado. Porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. O povo estava no deserto. Deus tinha tirado eles de comer cebola. Mas eles estavam querendo voltar para o Egito. Fala assim para mim, metanoia. Renovação da mente.
Deus tinha usado e dado uma missão a Moisés. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está liberto fisicamente? E também tem experimentado uma mudança também na sua mentalidade? Você já viu aquele povo antigo igual eu assim, gente? Esse pessoal novo aí tá voando, né? Nas configurações, nos aplicativos. Você fica até assim, meu Deus. Mamãe, né, mamãe? Não manja muito da internet lá não, né, mãe? Eu tô mais ou menos na frente porque eu sou a geração depois dela. Mas a geração de hoje faz o que? Voa. Eu peço uma imagem para o Guilherme, planilha, pastor, tem controle aqui. Ele já faz a planilha. Esse menino parece que não trabalha, porque ele trabalha e manda rapidinho para mim. Eu falei, rapaz, que é isso? Tudo planilhado, trabalha com isso, gente. E se ele me jogar na frente daquela planilha lá, eu fico doido. Mas o que acontece? Não é porque eu nasci numa geração antiga que eu não preciso renovar a minha mente, me adequar, me adaptar, aprender coisas novas. E o que o povo do Egito estava fazendo aqui? Estava preso ao passado. Repete comigo: livre fisicamente, mas preso mentalmente. Ei, deixa eu te falar uma coisa: você nunca vai viver o novo de Deus se a sua mente estiver ligada ao passado. Sabe por que isso? Porque se Deus fazer você entrar na terra prometida, você vai estar lembrando ainda da cebola do Egito, e esquecendo da provisão e do maná de Deus descendo do céu. Você vai esquecer de ser grato por aquilo que Deus já fez na tua vida. Gente, tem gente que está aí atrás de milagre até hoje. Sabe por que as pessoas vivem milagres e você não, meu amado? Porque você não aprendeu a ser grato por aquilo que você já tem, pelos milagres que Deus já te deu. Por isso que os milagres cessaram. Diferente do povo, nós somos diferentes deles. Livres fisicamente, mas presos mentalmente. Olha para mim. Olha o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, o deserto é transição, o deserto é passageiro, o deserto é treinamento. Você pode perceber que todo aquele que Deus chamou, Deus levou para o deserto. Meu Deus! Todo aquele que Deus, o grande homem de Deus que Deus levantava, Deus levava para o deserto. Moisés foi libertador do povo, mas ele teve que passar pelo... Elias, profeta de Deus, foi usado por Deus, sim ou não? Mas ele teve que passar pelo... Todos aqueles que Deus chama, Deus leva para o deserto. Quantos aqui querem entrar na terra prometida? Só metade da igreja, glória a Deus por isso. Nós estivemos lá, outra metade, não sei onde vocês vão estar. Quantos aqui querem ir para a terra prometida? Amém? Então renove a vossa mente. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai viver as grandes coisas que Deus tem para você se você não renovar a sua mente. Mentalidade presa ao passado. Assim como o povo no deserto, muitas vezes, após superarmos grandes desafios, mantemos a mentalidade presa a situações do passado, limitando o nosso processo de romper. As circunstâncias adversas não são o suficiente.
É necessário mudar os hábitos e comportamentos. Acima de tudo, mudar a nossa mentalidade. Superar os obstáculos perde o significado se a mente permanecer ancorada no passado ou no pecado. Você está comigo? Não é sobre superar os obstáculos, mas é você renovar a sua mente dia após dia. Aonde, pastor? Na palavra de Deus, nas verdades que Deus tem sobre você. Você quer casar, você quer viver o sonho de Deus, você quer viver o sobrenatural, mas você nunca viverá se a sua mente não for renovada. Você quer viver o extraordinário de Deus? Então deixa Deus te surpreender, mas Ele quer que de fato não seja só livre fisicamente, mas seja livre mentalmente. Você não é daqui, meu amado. Você não é deste mundo, então não se comporte como as pessoas deste mundo. Você não pode sair daí pecando a Aurel. Não, você quer viver as coisas extraordinárias, ser de santo como o Senhor é santo. Busca a santidade, sem a qual não verá ao Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou para ser uma referência, um povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sabe qual é o problema? Nós estamos se comportando como o mundo. Nós estamos nos comportando como aqueles que andam lá e não conhecem a verdade. Mas a palavra de Deus fala o quê? Conhecereis a verdade e ela vos... Por que é que nós estamos aqui dentro, ouvindo a palavra e ainda aprisionados? Por que que Deus tem derramado a verdade dele sobre a tua vida e você continua aprisionado, meu irmão? O povo estava no deserto. Não era para eles estarem lá 40 anos. Você está no deserto. O deserto é transitório, querido. Não é para você permanecer nele. Uma vida que não avança, sempre patinando, sempre rompendo, sempre voltando atrás. Deus te chamou para viver uma vida extraordinária. Maná caindo do céu, nuvem de fogo. Uau, povo escolhido, separado, santo, lavado e redimido. Sabe, já teve furos, já teve pecados, mas Deus te cobriu com o sangue do Cordeiro. Deus te deu uma vida nova. Deus te deu, sabe, para você viver em novidade de vida. É você que tem se aprisionado com as mentiras de Satanás. É você que tem olhado para trás e preso, liberto fisicamente, mas preso mentalmente. O que vão pensar de mim? Se eu fizer isso, o que vão? Ah, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se importa com o que Deus está pensando de você, cara. Se importa com aquilo que os olhos não podem ver. Se importa com o que Deus está olhando e vendo ao teu respeito, cara. Eu não estou com você 24 horas, mas o Espírito Santo de Deus está. E Ele está aqui para cadeias quebrar. Você quer viver o novo de Deus? Você quer viver o extraordinário de Deus? Então não só se liberte fisicamente, mas se liberte mentalmente. Renovai a vossa mente, não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. E a gente só é renovado de uma forma nova quando nós aplicamos a verdade de Deus sobre a nossa palavra, sobre a nossa vida. Isso não é só para o pastor, é para todos. É por isso que tem pessoas que vivem no deserto, cara. E tem pessoas que vivem no deserto e não aprendem. Passa pelo deserto de novo, estão lá de novo. Passa no deserto de novo, estão lá de novo. Por quê? Mentalmente estão aprisionados. Não se libertaram mentalmente. Deus já deu um libertador, mas estão falando mal do libertador agora. Porque não está bom. A gente sempre busca a perfeição no outro, sendo que, na verdade, Deus está nos chamando para ser perfeitos. A gente sempre transfere a responsabilidade que a gente deveria ter, sempre falando a culpa da igreja, a culpa do pastor, a culpa do meu líder. Mas essa responsabilidade é de cada um individual. Diante dele não haverá culpados, mas responsáveis. Pessoas que entenderam que são livres. Pessoas que são transformadas, não que estão tentando mostrar para as pessoas que são transformadas. Não sei se você já ouviu falar de máscaras.
Pessoas que tentam mostrar para a sociedade que estão bacana, que tá legal, mas por dentro é um sepulcro calhado. Pastor, o que você está falando? Eu posso até me impressionar com a sua conduta, com a sua fala. Você pode até me enganar e está tudo bem, mas você não engana o Espírito Santo. Naquele grande dia ele vai falar bem assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não te conheço. Um povo perdeu a promessa. O povo perdeu a promessa porque murmurou e reclamou. Não conseguiam treinar um coração grato, porque deixa eu te falar uma coisa, há um treinamento para gratidão. Você não recebe não, vou ser grato, não. É um treinamento. Por isso que a palavra de Deus, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque é um treinamento, irmão. É o entendimento da palavra. Deus me tirou do deserto, sim ou não? Aliás, perdão, Deus me tirou do Egito, sim ou não? Me trouxe para o deserto, sim ou não? Tem uma canção que fala isso, né? Você me leva ao deserto para falar de amor, me deixa passar pelo vale para mostrar que estás comigo. E bem no meio da tempestade pinta um arco-íris. Esqueci o restante da letra. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Aleluia! Você tem experimentado uma mudança, não somente física, mas também mentalmente, em Cristo? Ou a sua mentalidade está presa ao passado? Deus não queria somente transformar e libertar o povo fisicamente, mas Deus queria transformar a mentalidade daquele povo, declarando o seguinte: eu sou fiel, eu cuido de você, eu não desisto, eu não paro. Confie na minha bondade, confia na minha fidelidade. Pode parecer não ser aquilo que você esperava, mas eu não perdi o controle de nada. Eu estou trabalhando na tua vida, eu estou te aperfeiçoando, eu estou tratando o teu caráter, porque o que eu tenho é muito melhor do que você está me pedindo. Aquilo que não subiu ao teu coração, aquilo que não subiu à tua mente, é o que Deus tem preparado para você. Então não negocia, não relativiza, não negocia os princípios da palavra, cara. Se Deus falou para mim e para você que você vai para a terra prometida, então continue marchando em rumo à terra prometida. Se foi esse libertador que Deus colocou na tua vida, confie que Deus está no controle de todas as coisas. Mas não murmura, não reclama, porque a murmuração e a reclamação fez com que aquele povo não herdasse a terra prometida. Aquela geração toda morreu, querido. Toda uma geração morreu por reclamação e murmuração, por relativizar as verdades da palavra. Deus não quer que você seja liberto, principalmente, fisicamente, mas mentalmente, confiando no autor e consumador da sua fé. Pastor, Deus falou que ia libertar a minha casa, que ia salvar a minha casa, e você é o libertador. Deus vai usar a tua vida,
Então se prepara, porque ele sempre começa com os piores. É você que vai receber açoite, é você que vai ser cobrado, é você que vai ser, sabe? Mas pode ter certeza que em algum momento eles verão a sua vida sendo transformada. E através da sua vida isso vai gerar frutos sobre a tua casa. E eles vão falar bem assim: eu quero conhecer desse Deus, eu quero conhecer, eu quero beber desta água. O que a Celina está fazendo? O que ela está vivendo agora? Que vida é essa que eu não via nela e agora ela está bebendo? Me dá dessa água, Rodrigo, me dá, eu quero conhecer dessa verdade. Mas você nunca vai experimentar uma verdade de Deus se você viver de forma hipócrita. Evangelho fala de transparência, Evangelho fala de verdade, cara. Eu não estou dentro do teu quarto, eu não estou no seu celular quando você está sozinho. Mas a palavra de Deus fala bem assim: não entristeceis o Espírito Santo. E será que você tem entristecido o Espírito Santo? Será que ao invés de agradecer, eles falaram o quê? Olha que interessante. Aqui não há pão, nem água. A nossa alma detesta esse miserável pão. Meu Deus do céu, cara. Um povo que perdeu, sabe, a gratidão por aquilo que Deus já tinha feito. Isso fez com que eles não avançassem rumo à terra prometida. Nós somos desafiados a nos arrepender, a mudar a nossa mentalidade, a abraçar essa nova vida, essa nova verdade que nós alcançamos. Deus tem um novo destino para nós. A transformação não está na libertação física, mas na renovação completa, na maneira de pensar, de agir e de encarar o futuro. Você está comigo? Você entendeu isso? Vou repetir. A libertação não está somente fisicamente, mas está de forma completa, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir e de encarar o futuro. Então por isso que ela não pode ser somente externa, maquiagem. Repete comigo assim: Deus quer me transformar por completo. Nós somos chamados a nos arrepender e a mudar completamente. Deixa para trás, queridos, os antigos hábitos. Não permita que a velha mentalidade prenda você ao pecado, porque Deus deseja conduzir você rumo à terra prometida, rumo à promessa. Rumo à terra prometida, meu irmão, rumo à promessa. Eu não sei o que você tem pedido, mas eu quero falar para você, querido: Deus não vai te dar enquanto a sua mente não for transformada. Deus não aceita remendo. Deus quer que você se entregue por inteiro. Eu quero falar um pouquinho sobre esse treinamento. Sobre esse treinamento, pastor. Lições para renovar a nossa mente. Devemos cultivar uma atitude de gratidão e louvor a Deus, lembrando-nos das maravilhas e das bênçãos em nossas vidas. Eu quero incentivar você nessa noite, a partir de hoje, começar a trazer à memória as bênçãos e as maravilhas que Deus já realizou. Pastor, por quê? Mas é a passada, é para você lembrar que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, Ele é fiel para terminar a boa obra. Ah, pastor, mas humanamente falando, fisicamente falando, não está acontecendo do meu jeito. Está certo. Repete comigo: está certo. Porque a palavra de Deus fala bem assim, que o homem faz escolhas que no final levam à morte. Ah, meu amado, está certo. Ele nunca vai te dar e nunca vai te levar para a promessa enquanto você
não for liberto na tua mente, renovai a vossa mente. Treinamento. Treinamento de quê? De confiança. Devemos confiar na provisão e na bondade de Deus, mesmo nos momentos de dificuldade e de incerteza. Meu irmão, no momento de mais incerteza, de mais desconfiança, experimenta dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu confio em Ti. As coisas podem estar dando errado, pode estar dando o contrário. Eu não sei o que o Senhor está querendo me ensinar, mas eu me prostro à Tua fidelidade e eu decido confiar em Ti, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Experimenta, querido. Repete comigo: confiança é um treinamento. Agora tem pessoas que burlam o processo. Eu lembro que eu fiz uma oração ao Senhor, eu falei bem assim: Senhor, eu não estou aguentando mais isso aqui. Mas eu falei uma coisa, eu falei: Senhor, por favor, eu tenho entendido que até aqui o Senhor me trouxe, eu tenho aprendido tanto aqui, eu tenho sido tão humilhado, o processo tem sido tão doloroso, mas deixa eu te pedir uma coisa: não me tire daqui se o Senhor ainda não tiver concluído o processo, porque eu prefiro passar pelo deserto, mas ter a Tua presença comigo, do que pular processos e perder a Tua presença. Tem pessoas que pulam processos, não oram pedindo direção a Deus, tomam decisões e quando chega lá na frente, não sei o que está acontecendo. Sabe o que acontece? Está pulando processos e a mente não é renovada. Segundo o que? A doutrina da igreja? Segundo o que o pastor está falando? Não, segundo a palavra de Deus. Se tem uma coisa que você precisa acreditar, meu querido, se eu estiver errado, se eu não estiver falando segundo a palavra de Deus, pode trazer, não pode, precisa nem fazer. Mas se o que eu estou falando com você é a palavra de Deus, por favor, decida hoje viver em novidade de vida. Nunca dependeu do outro, sempre dependeu de você. Comece a gerar um coração de gratidão. Comece a lembrar das maravilhas que Ele já fez. Você está aí, amém? Quantos aqui me dá 5 minutos para me terminar? Levanta a mão. Epa, 5, 10, 15, 20. Vamos até meia-noite, tá? Confiança. E a última para a gente terminar. Declara comigo assim: obediência. Gente, é fácil obedecer? Meu Deus, Deus pegou alguém aqui, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que estão no deserto até hoje, que não romperam, que estão num ciclo vicioso, patinando, porque são desobedientes. Não rompem na liderança. Deus chamou pessoas aqui na central, e se você está aqui, Deus está falando com você. Deus te chamou para ser libertador da terra, libertador do povo. Sabe o que acontece? A desobediência não faz você avançar. Um povo obstinado, duro de serviço. Pastor, mas eu vou me dobrar diante dessa palavra, dessa humilhação. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no momento certo Ele vos exaltará. Tem pessoas, irmão, que você fala bem assim: irmão, fica de pé aí, irmão. Ele fala bem assim: sabe aquelas crianças? Tem gente, cara, que espiritualmente é criança. Não amadureceu, irmão. Vive no deserto. Não cresce, não rompe. Tem um potencial gigante, irmão. Meu Deus do céu. Mas espiritualmente criança. Aí o que Deus fala? Eu já queria dar alimento sólido para você, mas você necessita de leitinho ainda. Eu já queria dar alimento sólido, mas você ainda está, sabe, como uma criança. Não, pastor, eu sou adulto. Não, pastor, eu sou crente.
30 anos. É por isso que a gente vê homens sendo crianças e meninos sendo adultos. Porque não é sobre o que se fala, é como você age. Como você age fala muito mais de quem que você é, a fé que você professa, a confiança que você tem. E se de fato você está confiando em Deus, está passando pelo processo, Deus fala o seguinte: eu tenho promessas para você, eu tenho tanto para derramar sobre a tua vida, mas você é criança, infantil, não cresce, não avança, irmão. O que Deus quer de mim e de você, esses processos que você está sendo confrontada. Repete comigo, é para mim crescer. É para mim romper, cara. Tem gente que, sabe aquelas crianças que você fala bem assim, fica até não concluir, né? Fala bem assim para a pessoa, fica de pé. A pessoa até fica de pé, mas ela aqui por dentro está assim, ó. Eu estou em pé, mas eu estou sentado. Conhece gente assim? Não olha para ela agora não. Talvez você está falando, você está rindo de você mesmo. Porque a palavra não serve para você medir o outro, serve para você se medir. Sabe por que existe pessoas dormindo frias? Porque não entenderam que a Bíblia é um espelho. Não é para você olhar o outro, para ver o quanto você está bonitinho, bonitinha. É para ver o quanto você está parecido com Cristo. É o quanto você precisa morrer para que outros possam viver. Irmão, repete comigo, maturidade não tem a ver com idade. Quantos aqui querem receber promessas de Deus? Amém? Mas o que Deus nos chama nessa noite é não só ser livres fisicamente, mas renovar a nossa mente. Se você puder, se coloque de pé, já com teu coração grato. Vira para a pessoa que está do teu lado, fala assim: Deus tem promessas para você. Agora fala assim para ele, para ela: mas Deus está te fazendo passar pelo processo para você ser livre. Fala assim: seja livre, irmão. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem o melhor para você. Se você não está experimentando a boa e a perfeita e a vontade de Deus, é porque tem algo que Deus precisa trabalhar na tua vida ainda. Fecha os teus olhos aí e deixa o Espírito Santo de Deus gerar um arrependimento no teu coração. Fecha os teus olhos, querido. Deixa o Espírito Santo de Deus gerar essa verdade no teu coração. Deus tem promessa sobre você. Ele quer fazer, Ele quer fazer. Ele é fiel. Por que nós não estamos vivendo? Por que nós não estamos rompendo? Porque Deus quer trabalhar primeiro em você. Deus nunca vai te dar uma bênção sem antes trabalhar na tua vida. Coloque a mão no teu coração aí. Comece a orar: Senhor, transforma a minha vida. Se você puder, com a outra mão, coloque a mão na sua cabeça e declare: Senhor, transforme a minha mente.
Faça que eu viva, ó Deus, a novidade, em novidade de vida, em novidade da verdade da tua palavra. Eu abro mão, Senhor, Deus, do meu achismo. Eu abro mão, Senhor, daquilo que eu acho, e eu decido permanecer com a tua palavra. Faça em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade. Será que você pode continuar orando aí? Faça a sua oração ao Senhor. Deus te chamou para ser um libertador, uma libertadora, uma referência. Deus tem promessa sobre a tua vida, mas Ele quer que você cresça e seja livre, não fisicamente somente, mas mentalmente, que você viva tudo que Ele tem para você. Isso, comece a declarar, comece a colocar a tua vida diante do altar do Senhor. Comece. Eu não tenho mais a minha vida como Vamos.